Para contextualizar o nascimento de Sansão, Israel estava sob o domínio e opressão dos filisteus. Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para cumprir a sua missão em Israel. Um homem dotado de uma força extraordinária. O livro dos Juízes nos conta a história de sua vida. Os israelitas, mais uma vez, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou aos filisteus por 40 anos. Nesse ponto, o autor nos apresenta um homem chamado Manoá, cuja esposa era estéril. Um anjo do Senhor apareceu à mulher e disse o seguinte: você dará à luz a um filho, e esse filho será o próximo libertador de Israel. Essa é uma ocorrência que aconteceu várias vezes na Bíblia, com o nascimento de Isaac no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. O menino prometido cresceria para libertar Israel do poder dos filisteus. Com esse papel, veio uma condição única que nenhum dos outros juízes tiveram. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto de Nazireu, conforme explicado em Números no capítulo 6, no versículo 1 ao 5. O Nazireu não poderia consumir vinho, bebidas fermentadas, vinagre feito de vinho ou qualquer outra bebida que pudesse embriagar. Ele também não poderia comer uvas, passas ou qualquer coisa proveniente da videira. Durante todo o período do voto nazireu, a pessoa não poderia cortar o cabelo e deveria, assim, ser consagrada ao Senhor. Isso significava que o menino não poderia beber cerveja, vinho e, como falado anteriormente, nenhuma bebida fermentada e não poderia cortar o seu cabelo. Curiosamente, o anjo também aconselhou a mulher a não consumir nenhum tipo de bebida durante a sua gravidez, nem comer qualquer coisa impura. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como nazireu, mesmo ainda no seu útero. Apesar de estar conversando diretamente com a visitante celestial, a mulher foi contar ao seu marido o que havia acontecido. Manoá, então, orou ao Senhor, pedindo que o homem de Deus enviado por ele retornasse para ensinar o que deveriam fazer com o filho que nasceria. E Deus ouviu a Manoá. O anjo de Deus apareceu novamente à mulher, enquanto ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Ela correu apressada para contar ao marido: veja, o homem que veio até mim outro dia acaba de aparecer novamente. Manoá se levantou e seguiu a sua esposa. Quando ele chegou perto do homem, perguntou o seguinte: você é o homem que falou com esta mulher? E o homem respondeu: eu sou. Então Manoá disse o seguinte: agora que se cumpram as suas palavras, qual será o modo de vida do menino em sua obra? O anjo do Senhor respondeu o seguinte a Manoá: de tudo o que eu disse à mulher, ela deve ter cuidado. Ela não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou qualquer bebida semelhante, nem sequer comer algo impuro. Todas as minhas orientações dadas a ela devem ser observadas. Manoá provavelmente confundiu o anjo do Senhor com um homem que foi enviado pelo Senhor e pediu para que ele ficasse ali enquanto preparavam cabrito para ele. O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada e que seria mais apropriado que o casal oferecesse um holocausto. Quando Manoá colocou o holocausto na rocha conforme foi pedido, o visitante fez algo extraordinário. Ele subiu nas chamas e ascendeu aos céus. No local, Manoá e sua esposa caíram com o rosto no chão. De repente, Manoá ficou aterrorizado e disse: certamente vamos morrer, porque nós vimos Deus.
Mas a sua esposa o tranquilizou, dizendo que se o Senhor quisesse matá-los, ele não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais de suas mãos, nem mostrado todas essas coisas, muito menos revelado isso a eles naquele momento. Assim, a mulher deu à luz a um filho e o chamou de Sansão. A criança cresceu e o Senhor prontamente o abençoou. O Espírito do Senhor começou a movimentar-se sobre ele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Sansão fez algumas escolhas de vida questionáveis para um homem que havia sido separado para o serviço de Deus desde o seu nascimento. Isso acabou provando que Deus pode usar uma pessoa apesar de si mesmo. Sansão desceu a Timna e viu uma jovem filisteia lá. Ele disse a seus pais que queria casar-se com ela. Os seus pais tentaram falar com sabedoria em sua vida, dizendo que ele não deveria se casar com alguém que não fazia parte do povo de Deus. Mas eles não sabiam que o interesse de Sansão por aquela mulher específica vinha do Senhor, que desejava que os filisteus proporcionassem uma oportunidade para um confronto. Sansão foi até Timna e viu uma jovem filisteia. Quando voltou, disse a seus pais: "Eu vi uma mulher filisteia em Timna. Agora arranjem-na para ser a minha esposa." Os seus pais responderam: "Não há uma mulher aceitável entre suas parentes ou em todo o nosso povo. É preciso que você vá aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa." Mas Sansão insistiu com seu pai: "Consiga-a para mim. Ela é a certa para mim." Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que estava buscando uma ocasião para confrontar os filisteus, pois naquele tempo eles dominavam Israel. Durante a jornada de Sansão a Timna, onde sua futura noiva morava, ele foi atacado por um leão jovem. Mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou o leão com as suas próprias mãos, como se estivesse rasgando um cabrito. Esse foi um forte indício de que ele tinha sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Na festa que provavelmente deveria funcionar como sua festa de noivado, Sansão escolheu propor um enigma aos filisteus. O prêmio por responder o enigma em uma semana seria 30 mudas de roupa. Na época bíblica, um conjunto adicional de roupas era um sinal de honra e dignidade. Lembrando de sua recente matança e do mel que a acompanhou, Sansão exclamou: "Do que come sai comida, e do forte saiu doçura." 3 dias se passaram, e eles não puderam dar a resposta ao enigma. Os filisteus ficaram enfurecidos por não conseguirem entender o significado. Ameaçaram matar a noiva de Sansão, que também era uma filisteia, assim como a sua família, a menos que ela conseguisse fazer Sansão revelar a resposta para eles. Amedrontada, ela chorou diante de Sansão por 7 dias. E finalmente, ele não aguentou mais, pois ela o importunou tanto. Como resultado, Sansão revelou a solução a ela. Mais tarde, quando o homem filisteu repetiu a resposta, Sansão percebeu como eles a obtiveram. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele matou 30 homens filisteus em outra cidade, dando as roupas deles para esses homens, para cumprir o acordo que havia feito. Em um momento posterior, durante a época da colheita do trigo, Sansão levou um cabrito e foi visitar a sua esposa. Ele disse: "Vou ao quarto de minha esposa." Mas o pai dela não o deixou entrar, alegando que acreditava que ele a odiava e, portanto, tinha dado ela a outro homem. O pai sugeriu que a irmã mais nova dela seria mais adequada para ele se casar. Sansão disse a eles: "Desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Farei a eles um mal terrível." Ele pegou 300 raposas, as amarrou em pares pela cauda
e colocou uma tocha entre as caudas. Em seguida, soltou-as entre os campos de trigo dos filisteus, incendiando suas plantações, vinhas e oliveiras. Quando os filisteus perguntaram quem havia feito isso, foram informados que foi Sansão, o genro do Timinita, pois sua esposa tinha sido dada a seu companheiro. Então, os filisteus queimaram a esposa e o pai dela até a morte. Sansão disse a eles: uma vez que agiram assim, juro que não descansarei até me vingar de vocês. Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. O homem de Judá, temendo a ira dos filisteus, decidiram entregar Sansão para eles. Eles foram a Sansão, que estava escondido em uma caverna, para prendê-lo e entregá-lo aos filisteus. Incrivelmente, os próprios homens de Judá entregaram um homem que Deus havia enviado para libertá-los dos filisteus. Sansão concordou em ir com eles, apenas após receber a promessa de que eles não o matariam. Então, os homens de Judá amarraram Sansão com cordas novas e os entregaram aos filisteus. Quando os filisteus viram Sansão amarrado, eles gritaram de alegria, mas naquele momento exato, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Sansão. Conforme ele se aproximava de Leí, os filisteus vieram em sua direção, gritando. O Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre eles. As cordas em seus braços se tornaram como um linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando a mandíbula fresca de um jumento, ele a pegou e matou 1000 homens. Depois de terminar seu julgamento sobre os filisteus, Sansão ficou extremamente sedento e clamou ao Senhor. O Senhor respondeu graciosamente, restaurando a sua força, ao criar uma fonte de água no local, que foi chamada de En-Acore por Sansão. Ele liderou Israel por 20 anos, durante os dias dos filisteus. Quando o Espírito do Senhor descia sobre Sansão, ele era acompanhado por atividades miraculosas. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas, desde o Novo Testamento. Porém, o Espírito do Senhor habita em cada crente, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso significa que, do lado da cruz, a presença sobrenatural de Deus não está relacionada ao Espírito descendo fisicamente sobre os crentes, mas à plenitude do Espírito Santo de Deus que opera dentro de nós. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. O Espírito desceu poderosamente sobre Sansão para propósitos sobrenaturais. E esse mesmo Espírito está conosco nos dias de hoje. Muitas das vezes não percebemos a presença do Espírito Santo em nossa vida. E isso acontece porque muitas das vezes estamos tão preocupados em viver de acordo com as regras do mundo que acabamos esquecendo de reconhecer a sua presença em nossas vidas. Quando devia ser o contrário, nós deveríamos ser cheios do Espírito, o que essencialmente implica em viver sobre a sua autoridade. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. As escolhas pessoais de Sansão se tornam ainda mais preocupantes nesse ponto da narrativa. Ele foi até Gaza, onde encontrou uma prostituta e passou a noite com ela. Por anos, o povo de Israel havia se prostituído com outros deuses. Porém, também a eles não deram ouvidos.
Antes se foram após os deuses alheios. Deles se encurvaram. Depressa se desviaram do caminho que seus pais seguiram. Obedecendo aos mandamentos do Senhor, assim não fizeram. Eles haviam comprometido abertamente com a cultura circundante e traído o Senhor. E nesta fase de sua vida, Sansão, o líder, estava vivendo abertamente, de forma que refletiu o que Israel vinha fazendo. E essa tendência estava encaminhando para ser a sua ruína. Os filisteus em Gaza descobriram que Sansão estava com a prostituta e acharam que o tinham encurralado. Eles guardaram a saída da cidade, mas quando Sansão estava pronto para sair, ele simplesmente agarrou as portas do portão da cidade, juntamente com as duas colunas, e as arrancou com barra e tudo. Ele a colocou sobre os seus ombros e as levou para o topo da montanha com vista para Hebrom. Nós com certeza não poderíamos carregar essas portas maciças por blocos de distância em terreno plano, e esta cena serve como prova de que, embora Sansão estivesse fora da vontade de Deus no que estava fazendo, Deus ainda não havia o abandonado. Sansão estava em uma espiral descendente. E foi nesse momento que Dalila entrou em sua vida e ele se apaixonou por ela. Não está claro se Dalila era uma filisteia, mas suas lealdades estavam com eles, e com sua oferta de prata, os líderes filisteus pediram a ela que convencesse Sansão a lhe revelar de onde vinha sua grande força, para que pudessem dominá-lo, amarrá-lo e torná-lo imponente. Eles prometeram uma grande quantia de dinheiro em troca de sua ajuda. Assim, poderemos amarrá-lo e dominá-lo, e cada um de nós lhe dará 1.100 shekels de prata. Por 3 vezes, Dalila tentou descobrir um segredo, enquanto os filisteus esperavam para emboscá-lo. E cada vez, Sansão lhe contou uma história falsa sobre a fonte de sua força. Mas ela continuou a desgastá-lo, a perguntá-lo muitas vezes. E no final, Dalila usou exatamente o mesmo truque que a noiva de Sansão tinha usado quando o traiu para os filisteus. Ela implorou: como pode você dizer que me ama quando o seu coração não está comigo? Então, Dalila disse a Sansão: me diga o segredo de sua força e como você pode ser amarrado e dominado. Sansão respondeu a ela prontamente: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco frescas que não forem secas, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram 7 cordas de arco frescas que não tinham sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo atrás de você. Mas ele logo partiu as cordas do arco, como se fossem linhas, quando estão próximas ao fogo. Assim, o segredo de sua força não foi descoberto. Então Dalila disse a Sansão: você me fez de tola, você mentiu para mim, e agora me diga como você pode ser amarrado. Ele disse: se alguém me amarrar com cordas novas, que nunca foram usadas, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Novamente, com homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo atrás de você. Mas ele quebrou as cordas de seus braços, como se fossem fios. Então disse a Sansão: todo esse tempo você vem me enganando e mentindo para mim. Me diga, como você pode ser amarrado? E ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo na teia do tear e prendê-las com um pino, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de seus cabelos, as teceu na teia e as prendeu com um pino. Mais uma vez, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo atrás de você. Ele acordou do seu sono, arrancou o pino do tear junto com a teia, e ela também
o acusou de zombar novamente dela. Claro que ela não teria colocado nessa situação se realmente o amasse. Então ela lhe disse: como você pode me dizer que me ama quando não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de tola e não me contou o segredo de sua grande força. Com tais reclamações, ela o instigou dia após dia até que ele ficou doente disso. Então ele lhe contou tudo. Nunca foi usada navalha em minha cabeça. Ele disse: porque eu sou um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre da minha mãe. E se o meu cabelo fosse cortado, a minha força me deixaria e eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila não era do tipo que perdia tempo, e logo enquanto Sansão dormia em seu colo, ela raspou a sua cabeça. E como os líderes filisteus estavam escondidos na sombra, e ela havia feito e cortado o cabelo de Sansão, ela estava livre para contar seu dinheiro sujo enquanto o ato era feito. Uma vez que Sansão havia tornado-se impotente, lemos essas tristes e lamentáveis palavras. Quando ele acordou do seu sono, disse: escaparei como antes e me sacudirei livremente. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão cometeu o erro de priorizar o seu relacionamento com Dalila em vez de sua devoção a Deus. E isso lhe custou caro. Isto é uma prova de que nenhum relacionamento humano, pois mais íntimos que seja, pode ser mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Sansão pagou um alto preço por sua transgressão. Os olhos de Sansão foram arrancados. Ele foi acorrentado e forçado a trabalhar como prisioneiro dos filisteus. E em outras palavras, os adversários de Deus tomaram controle de todos os seus movimentos. Isso nos serve como um lembrete de que quando Deus é removido da equação, Satanás é quem toma o controle. Arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, amarrando-o com correntes de bronze. O fizeram moer grãos à prisão, mas o cabelo em sua cabeça começou a crescer novamente, mesmo depois de ser raspado. Podemos perceber aqui que Deus ainda tinha um plano com Sansão, porque precisávamos ser informados do seu cabelo, que era a fonte de sua força, havia começado a crescer novamente. Isso sugere que o poder de Deus ainda estava trabalhando na vida do Sansão. O retorno do seu cabelo era um símbolo externo de que ele estava internamente arrependido e voltando-se para Deus. O seu arrependimento se tornaria evidente em sua próxima oração ao Senhor. Às vezes, para captar toda a sua atenção, Deus precisa levá-lo ao ponto mais baixo possível. Sansão estava no fundo do poço. No entanto, os seus cabelos começaram a crescer novamente. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon, e celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, em nossas mãos. Mas enquanto estavam animados, gritaram: tragam Sansão para nos entreter. E assim chamaram Sansão para fora da prisão e ele se apresentou para eles. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que segurava sua mão: coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. O templo estava lotado com homens e mulheres. Todos os líderes filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo à apresentação de Sansão. E neste momento Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim. Deus, fortaleça-me mais uma vez e permita-me, com um só golpe, vingar-me dos filisteus por meus 2 olhos. E assim, naquele dia, Sansão matou 2 opressores de Israel, do que havia matado em todos os outros dias. Infelizmente, Sansão sucumbiu à cultura idólatra ao seu redor e acabou tomando mais decisões. No entanto, em Hebreus, no capítulo 11, 32 a 33, Sansão é mencionado no rol da fé,
junto com outros heróis íntegros do Antigo Testamento, como Daniel. E todos os corações devem se encher de esperança por causa dessa inclusão, pois embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele acertou em uma coisa. Acertou em acreditar que Deus poderia usá-lo para realizar a sua vontade. Portanto, que venhamos confiar em Deus, que possamos nos submeter à vontade verdadeira de Deus em nossas vidas e que possamos entregar todo o nosso ser e nosso propósito a Ele. E acredite, os erros, muitas das vezes, ele vem quando menos esperamos. Um grande exemplo é o rei Salomão, que cometeu vários erros. E eu vou deixar aqui, na sequência desse vídeo, os 3 erros que o rei Salomão cometeu e que você não pode cometer.